Hoje nós vamos bater um papo com a psicóloga Danúbia Pires, né, que já se encontra aqui nos nossos estúdios. Ela vai falar sobre a programação dos 89 anos dos Alcoólicos Anônimos. Danúbia, bom dia, seja bem-vinda nesta sexta-feira ao nosso Comando Geral. Bom dia, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje para a gente poder falar desse evento tão importante. Um evento importantíssimo que nós vamos saber tudo sobre isso, tá? E muitos outros bate-papos, outras informações, na verdade, com referência aos Alcoólicos Anônimos. Chico Eliezer, fica à vontade. Bom, qual a importância dessa data para a instituição? O que representa quase 9 décadas de atuação no estado do Piauí? A gente sabe que o AA ele tem um trabalho, né, significativo dentro dessa questão do tratamento para dependência de álcool. E aí a gente vem com esse evento agora, né, fazendo 89 anos. São 89 anos realmente salvando vidas. E eles estão trazendo uma temática super importante, que é a questão da saúde mental, né? De trazer a questão do álcool e da saúde mental. A gente sabe que a questão da bebida alcoólica, ela vem como resultado de muitas outras coisas, né? E o uso da bebida, no caso. Isso, o uso da bebida. E a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre essa questão dessa recuperação da doença, né? Sobre esse processo, que é um processo de recuperação, e sobre o cuidado com a saúde mental, né? Dentro do processo de recuperação do alcoolismo. Quando um indivíduo pode ser considerado dependente do álcool? A partir de que momento? A gente costuma dizer que a questão da bebida, ela vai depender da forma como isso ele traz para a vida dele, né? A relação que ele tem com essa bebida. A partir do momento que modifica meu comportamento, a partir do momento que traz problemas sociais, né? Problemas de acordo com as minhas relações, com o meu trabalho, né? A gente entende que ali a gente já tem um problema. Né? Essa questão do álcool, ela é uma doença que ela tem múltiplos fatores, né? Então a gente pode entender que ela tem fatores físicos, né? Ela tem fatores sociais, ela tem fatores emocionais. Então assim, são vários os fatores. Não dá pra gente dizer que foi só uma coisa que causou isso, né? Mas a partir do momento que você perde esse controle, que a bebida é maior do que qualquer coisa na tua vida, né? Nada mais faz sentido, só isso faz sentido. E se aí não tiver a bebida, é como se não funcionasse. Não funcionasse, né? A vida não vai para frente. E aí é a hora que a gente já liga o sinal de alerta, né? A partir do momento que tá demais, que eu já não consigo parar, né? Que aquilo dali já é mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. É o momento que a gente precisa, sim, ligar o sinal de alerta, né? Um exemplo disso são aquelas pessoas que bebem todos os dias, ao ponto de, ao amanhecer, ou ingerem uma dose, segundo eles, para equilibrar os nervos, ou não conseguem fazer nada. Eu acompanhando um jovem, 40 anos, é jovem, na minha idade, para fazer um trabalho previdenciário, para assinar o documento, a irmã dele disse, ou você dá uma dose para ele ou ele não assina, porque não consegue, é uma tremedeira. Então assim, isso aí é um exemplo clássico de dependência do álcool. Com certeza. E o álcool a gente tem uma dificuldade porque é liberado, né? Socialmente aceito. As pessoas, elas acreditam que pra gente inofensivo. Poder, eu posso fazer uso, e nem todo mundo, né? Não está escrito na testa de ninguém quem vai ficar dependente ou não do álcool. E aí, assim, a gente precisa sempre pensar em relação a isso, né? Para que eu preciso utilizar isso na minha vida? Por que isso é importante? Né? Hoje a gente, quando trabalha a questão da prevenção, a gente conversa muito, principalmente com adolescentes, em relação a isso. Né? A nossa socialização hoje, infelizmente, é regada à bebida. Né? As pessoas só saem para se confraternizar, para beber. Né? Eu tenho uma festa, tem que ter bebida. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente chega a segunda-feira pensando na sexta. Exato. Né? Exato. E aí a gente precisa entender que existem outras formas da gente conseguir se socializar, existem outras formas da gente, né, conseguir ter prazer que não sejam exclusivamente utilizando a bebida na nossa vida. Né? A gente sabe que as pessoas, elas evidentemente vão ao AA, né, por livre e espontânea vontade. Outras não, mas a maioria vai com a sua vontade própria, porque sente que aquilo já o está prejudicando. E
ele chega, ele começa a ouvir as palestras, enfim e tal. Mas sempre é como cigarro, sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? E a cada dia a gente, o fumante e o alcoólico, então quer dizer, a cada dia ele mata um leão por dia. Então existe também um acompanhamento, digamos, psicológico, para que essa pessoa... como que é o trabalho para aquela pessoa que conseguiu largar, mas... Evitar recaída, né? Para evitar, exato. Obrigado aí, Chico, para evitar uma recaída. A recaída, infelizmente, ela faz parte do processo. Acontece. Né? A gente não quer que aconteça. Dentro da psicologia, a gente entende que pode acontecer e faz parte, né? O AL trabalha com a questão da sobriedade, né? E a gente motiva isso dentro do processo, dentro da psicologia, dentro do processo terapêutico também, né? E é como você disse, é uma construção, é diário, né? Como qualquer outra doença que a gente precisa lutar em relação a ela todos os dias, né? Todos os dias eles precisam realmente relembrar o que motivou eles a começar esse processo de tratamento, relembrar o que aconteceu durante o processo que passou, né? A gente entende que o que a gente viveu não é que a gente vai ficar sofrendo em relação ao que passou, mas que sirva de aprendizado para que a gente não volte mais para onde a gente estava, né? Vocês tratam muito, ou tem muitos casos de pessoas que não bebiam até a sua fase adulta e por uma ou outra decepção passaram a beber e tornaram-se dependentes do álcool. Existe muito esses casos? Eu recebo alguns pacientes que sim, que passam por essas situações. A gente entende que na maioria desses processos de dependência de álcool tem questões emocionais ligadas, né? Então, assim, às vezes como você disse, é uma frustração, né? Às vezes é uma euforia, né? Às vezes a gente tem paciente que chega pra gente e diz, mas eu não passo por situações tristes para querer beber. Às vezes eu tô numa festa e começo e não consigo parar, né? Ainda assim, são problemas emocionais, a dificuldade de lidar com as emoções, dificuldade de lidar com a alegria. Autoequilíbrio. Né? Não tem essa questão. E dentro do processo de psicoterapia, a gente trabalha essa questão dessa reestruturação emocional. Ele precisa aprender a lidar com a frustração, com o negativo e com o positivo. Eu conheço pessoas que bebem, mas assim, evitam o máximo. Você chega, eu costumado ver no lugar, eu tomo um copinho e não, eu prefiro não beber. Não, eu prefiro não beber, porque quando bebem, passam 3, 4, 5, 15 dias ininterruptos. Mas aí, quando deixam, passam 2, 3, 4 meses sem beber. As pessoas que têm essa característica, elas podem se considerar uma pessoa na dependência do álcool, ou apenas pessoas que têm a dificuldade de tomar o primeiro gole e aí não parar? A gente já caracteriza uma pessoa com essa característica que você colocou, né, como dependente químico, sim, até porque ele não consegue parar durante muitos dias, né, mesmo que ele pare depois, mas ele fica, né, impossibilitado ali durante aqueles dias. E a gente precisaria fazer uma avaliação realmente da vida da pessoa, né, mas assim, a princípio a gente caracteriza assim. Doutora, por exemplo, algumas pessoas têm o hábito de beber em casa, na frente de crianças, na frente de quem não bebe, mas principalmente crianças. Isso é arriscado? Isso oferece algum tipo de situação que precisa incentivo, né, de preocupação? Seria um mau exemplo, digamos assim? A gente sabe que a gente falar é importante, mas que o exemplo arrasta, né? E sim, com certeza, a gente entende que se eu trago isso de uma forma para dentro da minha casa, que meus filhos veem que pode acontecer com muita naturalidade, com muita tranquilidade, né? Isso abre a possibilidade para que eles possam vir a fazer também. O pior, em cima disso que o Eliezer falou, eu acho pequeno, né? Digamos, você está em casa, você está na casa de parentes, de amigos, e as crianças ali, você bebendo. O pior é que, infelizmente, existem pais que acham bonito. Meu filho tão pequeno, dá um golinho para ele. Então, quer dizer, olha, só para ver a caretinha da criança, o que ela faz, qual a reação, quer dizer... Pior são essas atitudes, né, de alguns pais, de alguns parentes, enfim, que fazem isso com as crianças e aquilo vai acostumando, né? E quanto mais novo, né, você começa a fazer uso, maior a probabilidade de se tornar um dependente, né, na vida adulta, né? Fora que a gente não tem como a gente dizer que é certeza, mas que abre portas para outros. Sim, é isso que eu digo. E como é que está o
vamos começar pela sede. Onde vai ser comemorado, qual é a sede, digamos, que deve ter, alguns tem a sede principal, deve ter os núcleos, né? Onde será, qual o endereço aí da sede principal do AA, para que as pessoas possam procurar, as pessoas que estão precisando desse atendimento, que estão precisando, então, bater um papo, né, entre si, para trocarem suas experiências. Onde vai ser comemorado o calendário aí dessas festividades dos 89 anos? O nosso evento de 89 anos, ele vai acontecer na Uninassal, né, que ele vai... A Uninassal está com cooperação, né, com a AA. E aí ele vai acontecer lá, agora dia 10 de junho, né, das 8 ao meio-dia. Digamos assim, um campo neutro, né? E das 14 às 17. Até porque esse evento é um seminário com profissionais. Certo. Né? Aí eu estarei lá, vai ter a psiquiatra, a Érica, né, e a presidente do AA do Brasil, que é a psicóloga Lívia Guimarães. Eles vão estar presentes aqui. O nosso objetivo realmente é ter uma conversa, né, em relação aos profissionais. Como os profissionais eles podem, né, participar desse processo de tratamento dos dependentes, né, de álcool. É isso, então tá aí você. Esse é um evento, digamos, é um evento aberto, né, na Uninassal para toda a ele é um comunidade? evento que vai trazer os participantes do AA, né, alguns alunos do curso de psicologia, né, para a gente aproveitar para aprofundar sobre isso. Né, essa realmente é uma temática importante que nem todo profissional ele sabe como manejar, né, o tratamento, porque ele leva em consideração bastante fatores, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso com os nossos alunos lá na Nassau. Eu sei que esse trabalho é um trabalho importantíssimo, que as pessoas vão lá, conseguem a sua recuperação, e depois que a pessoa se recupera, que se torna sóbrio, continua, digamos, um monitoramento, continua um contato, um acompanhamento com essas pessoas? A recuperação ela é diária. Ou ele só reaparece quando recai? Não, a recuperação é diária, né? Então, diária. assim, eles precisam realmente ter esse monitoramento diário. Dentro da psicoterapia, a gente passa por um processo mais intenso de tratamento. Depois a gente faz umas sessões que a gente chama de manutenção. Ele vai se encontrar com a gente depois de 15 dias, depois uma vez no mês, depois de 3 em 3 meses, né? Só para a gente poder realmente monitorar, saber como é que, né, a gente trabalha a questão, né, realmente da prevenção de recaída com eles. Assim, esse tratamento, ele é só, digamos, só num sentido de reduzir a importância, mas ele é basicamente psicológico ou envolve o uso de medicação também? A gente entende que esse tratamento dentro da psicologia, né, ele precisa ser somado, né? E às vezes é necessário, nem sempre, mas às vezes é necessário. E a gente faz sim parceria com a psiquiatria, né? Até porque às vezes tem situações de comorbidade, começou a usar o álcool, mas tinha outra coisa, ou então por conta do uso do álcool trouxe alguma outra, né, alguma outra problemática, e a gente sempre faz em parceria, né? Não só com psiquiatra, às vezes com neurologista, às vezes com outras especialidades, né? Às vezes com gastro, às vezes tem problemas hormonais. Então a gente sempre faz em parceria, o nosso trabalho é sempre em parceria com outros profissionais. É importante a psicologia, muito importante, não só porque eu sou psicóloga, né? Mas é importante, mas não é só isso, é como eu falei, né? São múltiplos fatores, se são múltiplos fatores a gente precisa... A família, né, deve fazer fazer parte desse processo? É importantíssima a família, certo? Que às vezes a gente encontra famílias que já estão calejadas, né? Que já não acreditam, e a gente precisa, né, também ajudar essa família. Tem familiares que se tornam codependentes, que também precisam de psicoterapia. Né? A gente sempre diz que numa família que tem dependente, ou a família já passava por um processo de desestruturação, ou a família veio a se desestruturar depois dessa dependência. Então, ela também vai passar por um processo de mudança, né? E ela precisa dessa ajuda, com certeza. A família, ela participa nesse processo como aquele velho ditado, né, que a gente conhece desde criança: não basta ser pai, né, tem que participar, ou seja, a família fica no lugar do pai, né, ou seja, ela é importantíssimo o apoio. Mas também quando, que eu tenho certeza que existe muitos casos também que, digamos assim, a
Não é que a família não apoia, mas ela não participa ativamente. A pessoa vai mais, às vezes, por vontade própria. Mas mesmo assim, a família acaba participando, funciona, né? Funciona. Porque quando a pessoa começa a chegar em casa, que muda suas atitudes, os seus atos por causa da bebida, a coisa começa a ficar diferente, né? Às vezes eu digo para os meus pacientes que são eles quem são responsáveis por reconquistar a família. Né? Porque quando estavam no processo da dependência, alguns conflitos, algumas situações aconteceram por conta da bebida deles, né? Então, assim, a gente trabalha a família no sentido de acolher e receber, mas quem vai realmente fazer acontecer é o dependente, né? Porque foi ele que bagunçou, agora ele vai ter que organizar. Vamos reforçar. Pode falar. Nos casos, doutora, de pessoas que a bebida não afeta na minha vida, que trabalham, normalmente dão um expediente, mas que todos os dias, ao encerrar o trabalho, eu trabalho de segunda a sexta, de 7 às 5 horas da tarde, da hora que eu vou para um bar, bebo até 10 horas, 11 horas, vou para casa, tomo um banho, janto, durmo e no outro dia eu vou trabalhar. Essas pessoas também precisam se cuidar e precisam curar essa prática, que também é a dependência, correto? É interessante ligar um sinal de alerta quando isso acontece, porque às vezes o dependente ele não consegue observar que aquilo está fazendo mal na vida dele. Né? Se eu saio de casa, só chego 10 horas da noite, tempo que eu estou perdendo ali, que eu poderia estar com minha família, não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Será mesmo que está tudo tranquilo? Existe Porque, um perfil... aliás, desculpa, Aliás, porque até ele diz, não, a minha bebida não afeta. Como dizia o Mussum, eu bebo socialmente. Eu bebo socialmente, e o seguinte, eu não deixo nenhum compromisso, de honrar nenhum compromisso por conta da bebida. Se eu tenho um compromisso, eu vou pro meu compromisso. Mas na hora que sair do compromisso, vai para o boteco, vai ingerir bebida. Então isso aí é um sinal de alerta e ele precisa tratar. Com certeza. Né? Precisa saber, porque assim, geralmente tem uma falta, geralmente tem algo por trás daquela bebida, né? A gente sempre diz que ali é só como se fosse assim, a cereja do bolo. Tem outras camadas ali embaixo, né? Então, o fato de eu sair e beber, tem algo acontecendo, né? Por que eu não vou para casa? Por que eu não vou, né, me cuidar? Por que eu não vou para academia? Não, eu vou beber, né? O que está acontecendo que tá me levando para aquilo dali? Né? Então, a gente precisa ligar o sinal de alerta, já começar a pensar, né? E o que é que isso pode causar na minha vida. Existe um perfil predominante de pessoas dependentes? São mais homens, são mais mulheres, são mais adultos, são mais jovens? Como é que isso tem sido na prática? Tem crianças dependentes, complementando aqui, tem crianças que já vivem na dependência do álcool? Tem sim, tem criança, tem adolescente, infelizmente começam a beber muito cedo, né? Como eu falei, é uma coisa que infelizmente é socialmente aceito, vamos para a festa, só tem 15 anos e acaba bebendo e os pais, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Então infelizmente a gente tem, né? A gente tem dados atuais de 2018 da Organização Mundial de Saúde, né? Onde a gente tem que a prevalência é em homens, mas a gente também tem mulheres que bebem, né? Aí a prevalência são homens adultos, mas a gente também tem mulheres, a gente também tem adolescentes, né, que entram nessa questão. Na época da pandemia, houve um aumento muito grande da questão da bebida alcoólica, exatamente pelo que eu falei anteriormente, né, as questões emocionais, a gente não sabe lidar com isso. Então, as pessoas estavam passando por uma situação de estresse grande, a gente estava ali com o vírus, não sabia se ia ficar vivo, se não ia, né, e aí a saída que utilizaram foi deixa eu beber para me acalmar, para dormir, para passar por isso. E acabaram trazendo outro problema para a vida, que foi a questão da dependência. Pois é, e sabe como é que eu diminui um pouquinho o consumo? Foi quando eu fui... Foi quando eu fui para o norte, porque lá na divisa do Brasil com a Bolívia é muito frio em determinados tempos, né? É muito frio. E o boliviano... lá na Bolívia tem uma cerveja chamada Pacenha. A Pacenha, ela tem, um teor de álcool estrondoso. E sabe como é que o boliviano faz? A maioria dos bolivianos, eles não colocam a cerveja na geladeira. Eles colocam a cerveja na geladeira porque sabem que o brasileiro gosta de cerveja gelada. Mas o pessoal, o nativo, o boliviano nativo, ele simplesmente tira a pacenha, que é a preferida deles, a pacenha do engradado, abre e bebe. Para espantar o frio. Para espantar o frio, entendeu? Então eles bebem a cerveja quente com teor de álcool. Meu Deus, fiz experimentar, quase cai doido. Mas realmente é um costume assim
locais. Cada país, né? Cada ser humano com o seu costume. Tem gente aqui ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Marcelo, eu queria saber da doutora. Quem vos fala é o Rani Nonato Vicentino Menezes, que até lhe falei que eu estou fazendo um tratamento com a psicóloga, bem ali no Bariri, a respeito de a depressão para uma pessoa, como na minha idade, de 73 anos, eu não bebo, não fumo, nem nada. Problema mesmo familiar. O que é que ela acha disso aí? Corre algum risco de uma coisa? Porque a pedagoga não passa medicamento, né? Encaminha para uma pessoa, digamos assim, para passar um psiquiatra. Ver se está certo ou não. Ok, deixa eu ver se eu consegui entender, né? No caso, nós estamos falando do AA. Ele ligou, falou que está com problema de depressão e você só vai cair no álcool, na minha visão, se é que eu entendi, o telefone estava assim meio conturbado um pouquinho, a ligação. Se você tiver já uma tendência de beber ou se você já bebe, aí é onde você vai, digamos assim, afogar, né, as suas mágoas na bebida, não seria isso, doutora? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, né? E acho que uma das dúvidas dele foi a questão de que se a psicólogo, né, passava medicação, realmente a gente não faz isso, né? Que ele perguntou se ela fez certo, passou ele pro psiquiatra. Fez muito certo, né? Quem passa a medicação realmente é o psiquiatra. E aí foi como a pergunta que ele fez, a gente precisa trabalhar, né, junto com os outros profissionais exatamente por isso. Né? E para ele não ter medo, que não é assim. A gente às vezes fica com medo. Será que eu vou entrar e vou virar? Eu acho que às vezes você já tem uma questão do preconceito, né? Assim, ei, tu tá tomando remédio lá, tu tá doido, tá, né? Não, às vezes muito é o preconceito. Não às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário por um tempo, né? Dentro do tratamento do álcool, às vezes é necessário, né? Principalmente no início, naquele processo de abstinência, né? Como eu falei, às vezes tem alguma outra comorbidade que precisa ser tratada também, né? E aí é um processo, não vai ficar a vida inteira ali, não. E quando é a data, qual dia, né, da comemoração... Da programação aí dos 89 anos do AA? É na segunda-feira, dia 10/6, né, das 7 às 8 horas, a gente tem a abertura às 8 horas, aí a gente vai ter a primeira palestra com a doutora Érida Cássia. Um dia vai ser? Um dia. Um dia, né? À tarde, né, começa às 14 horas com a minha palestra, né, para falar sobre a psicologia e o papel na saúde mental do alcoolista, né, e a gente encerra às 5 horas da tarde, né, e vai ser lá na Uninasal Jockey. Então tá aí, ó, você, né, toda a nossa comunidade está convidada para esta segunda-feira, a partir das 7, 8 horas da manhã, e na Uninasal Jockey, para a comemoração dos 89 anos do AA, uma vasta programação, uma vasta aí, você vai lá conhecer, né, você que de repente tem um familiar que está nessa situação, aí você vai lá, conversa com o pessoal do AA, vê como é que é feito o tratamento, conversa, pega informações, né, de pessoas até que de repente estejam aí no processo, para você ter uma ideia e poder levar o seu parente, enfim, levar as pessoas que precisam do atendimento. Por gentileza, a AA é uma instituição sem fins lucrativos. Isso. E eu pergunto a você, como é que é feito o custeio das despesas, como é que é feita a manutenção do AA, como é que funciona essa questão financeira para vocês? Eles se mantêm, a instituição que eles mesmos se mantêm, a gente estava até conversando sobre isso ainda agora, né? Então, assim, eles se mantêm eles mesmos, eles não recebem, né, dinheiro de fundo nenhum, né? Então, é uma organização feita por dependentes e organizada por eles, né? Eles têm princípios, né? Tem a questão dos 12 passos, eles fazem esses eventos, mas nada disso é para fundos. Né? Então, assim, para conhecer melhor, eu quero conhecer o AA. Eles têm um site, né, que é www.aapiauí.org.br. Quem precisar de ajuda também pode visitar o site. Pode visitar o site, né? O AA, ele é porta aberta, né? Então lá tem os dias das reuniões, os horários das reuniões. Você pode entrar em contato, né? Sempre tem um perto de você. Se vocês já passaram às vezes na rua, tem, né? Nos bairros tem. Então, assim, lá no site ele tem direitinho explicando, né, os locais que você pode pedir ajuda. E tem um telefone também que é o WhatsApp, né? Que é o 8699 484 5309.
Ok, conversamos aqui com Núbia Pires, né, psicóloga, que veio trazer informações com referência aos 89 anos do AA, que vai ser comemorado na próxima segunda-feira, agora, a partir das 7 da manhã, na Uninassal Jockey, e toda a comunidade está convidada para este dia de palestras, bate-papos e informações com referências ao AA na Uninassal. Doutora, o nosso muito obrigado e suas considerações finais. Estou muito feliz de estar podendo participar desse evento, né? A gente sabe dessa dificuldade da questão do álcool, de você pedir ajuda, né? Você tem um dependente em casa e você quer muito que ele saia dessa situação. Então, uma das coisas que é importante realmente é a questão da psicoeducação, né? A gente conversar sobre, né? Entender como é que funciona o tratamento, eu acho que é muito importante. E um evento como esse, ele só vem a agregar muito, né? Tanto para os profissionais, como para as pessoas que estão passando pelo processo de tratamento. E agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre isso.